Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio, esse é mais um episódio do nosso podcast Entendes o que estás lendo. Meu muito bem-vindo a você que tem nos acompanhado, que tem nos ouvido aí de várias partes do planeta. Muito jóia. Deus abençoe grandemente a sua vida. Nós já temos disponível aproximadamente 1.700 minutos de conteúdo em áudio, de comentário bíblico em áudio, cerca de 28 horas só do livro de Gênesis e do livro de João, segundo o Evangelho segundo João, que nós ainda nem terminamos. Então é muito conteúdo grátis, liberado para você, de qualidade, geografia bíblica, arqueologia bíblica, teologia bíblica, enfim. Tem muita coisa legal aí para a gente aprender e compreender melhor nessa espécie de pregação expositiva que nós fazemos aqui, capítulo por capítulo, vários episódios por capítulo. Hoje vamos ver João capítulo 13, episódio de número 131, segunda temporada. Vamos lá, continuar nossa jornada. Em João 13, 21, Jesus disse assim: Eu lhes digo a verdade, um de vocês vai me trair. Jesus sentiu profunda angústia e exclamou: um de vocês irá me trair. Que triste, né? Em quantas passagens da narrativa do Evangelho, nós vemos em várias delas uma revelação do coração, humano ali, verdadeiro de nosso Senhor Jesus. Várias vezes o texto, nós vemos na Bíblia ele entristecido, outras vezes até perturbado, indignado, pois ele era participante de nossa natureza e de nossos sentimentos também. A diferença é que ele não tinha pecado. Essa era a diferença de Jesus. Então, nós precisamos observar que a maioria desses casos aí, de sentimentos profundos de nosso Senhor Jesus, foram ocasiões em que outros, por sua própria conduta, o desagradaram ou desapontaram. Ele ficou amargamente angustiado com a incredulidade, com a infidelidade daqueles cujo bem-estar ele estava buscando. Eles o desapontaram. Então, não me admira que em meio a complicações de sofrimentos que envolviam ele, em meio à sua paixão, a traição de Judas, por exemplo, lhe doesse o coração, aquele coração terno e sensível de Jesus. Já havia sido bastante triste para Jesus saber que entre aqueles que ele havia ministrado ali como povo, havia muitos incrédulos, uns que não davam a menor importância aos seus ensinos, reivindicações. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas era mais triste ainda que no próprio círculo ali dos seus amigos, dos seus escolhidos, dos seus companheiros, houvessem aqueles que, embora professando fidelidade e apego, estavam na verdade em seu coração alienados dele. Estavam prontos quando a oportunidade se oferecesse para abandoná-lo e traí-lo, como aconteceu com Judas. E nós devemos lembrar também que havia inimigos do lado de fora, mas traidor só pode surgir do lado de dentro. Um inimigo declarado, nós às vezes temos uma opção, pode fugir ou tentar superar, mas um inimigo secreto, esse é muito mais difícil, Se todos os homens fossem inimigos declarados, se todos os inimigos de Cristo fossem declaradamente sinceros, não haveria perigo, pois não haveria possibilidade de traição. Judas sabia o lugar e a hora de encontrar o mestre desprotegido. E os inimigos declarados de Jesus se valeram desse conhecimento do amigo de Jesus, que os conduziu ao jardim, que os apontou quem era, Jesus, e ele traiu com um beijo.
O discípulo, ele conhece o mestre, né? E, consequentemente, conhece suas excelências, sua justa pretensão de reverência e fidelidade. Houve também aqueles inimigos de Nosso Senhor que o injustiçaram, até mesmo sem saber o que o estavam fazendo, sem ter uma percepção real da sua bondade, da beleza divina do seu caráter, visto que nada sabiam a respeito de Jesus. Eles eram gravemente culpados, né? Mas Judas estava constantemente com Jesus. Jesus merecia uma devoção, um respeito. No entanto, ele traiu aquele a quem ele deveria ter honrado e defendido. E por isso a culpa dele era maior do que aqueles que eram declaradamente inimigos. Então, nós podemos também ver isso na igreja cristã. Que muitos que desfrutaram de oportunidades de estudar o caráter de Cristo e ainda assim se afastaram, apostataram da fé, caluniaram o Senhor, esses têm um pecado maior do que aqueles que não conhecem a verdade. Serão muito mais responsabilizados. Eles sabiam quão santo, compassivo era o Salvador contra quem falavam e agiam. E deles, o pecado é maior. O discípulo de Jesus ali, ele foi tratado com graça pelo mestre. Esse fato agrava a culpa, né? Jesus foi admitido na intimidade, ali num círculo mais próximo do Salvador. Foi até promovido a um cargo de confiança. Foi autorizado a prover as necessidades de Jesus, administrar ali, ser uma espécie de um tesoureiro, cuidar da bolsa. No entanto, ele traiu o Senhor que tanto exaltou. Quantos aqui, como discípulos, ouviram as palavras de Cristo, comeram a sua mesa, acompanharam-se ali como seus amigos, mas na hora da tentação caíram e traíram o Senhor. Então, essa história de Judas nos lembra da enfermidade humana, né, e da responsabilidade para com o pecado. Que o tentado lembre-se que o conhecimento de Cristo sobre o seu povo é completo. Que todo discípulo se apegue ao Salvador, pois somente em sua comunhão está a segurança. E o perigo está em se associar com os inimigos de Cristo e entrar em cumplicidade com eles. E até mesmo dar ouvidos aos seus planos. Jesus estava pronto para aquele momento. Ele não foi pego de surpresa. Ele estava muito mais preparado para o seu destino do que Judas para o dele. Então, ele estava tão pronto para isso que ele aconselha e diz: o que você tem para fazer, faça rápido. Não perca tempo. Ele o saúda com confiança e o ato culpado de Judas se ajustou aos propósitos eternos de Deus. É a missão de Jesus, melhor do que ele pensaria. Então, foi isso que aconteceu aqui. Depois nós vemos no versículo 23 que o discípulo a quem Jesus amava ocupava o lugar ao lado dele à mesa. Uma contradição, um traidor e outro mais próximo ali da intimidade de Jesus. Um contraste, né? E ao mencionar a si mesmo dessa maneira indireta, né, João escrevendo sobre si mesmo, que ele era o discípulo amado, ele mostra sua modéstia. Ao mesmo tempo, ele gratifica sua devoção apegada ao mestre. A amizade que existiu entre Jesus e João produziu algumas marcas para a igreja e para a humanidade. Os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, contêm uma tradição popular a respeito de Jesus. Mas o 4º evangelho de João registra impressões recebidas de alguém que estava muito próximo de Cristo, né? E essa proximidade durou todo o ministério público do nosso Senhor. E a esse fato se deve o registro de conversas, de discursos que não foram preservados por outros evangelistas. E mais particularmente das revelações maravilhosas, das promessas e orações de nosso Senhor que precederam sua traição e crucificação. A diferença não pode nós não podemos deixar de notar essa diferença que distingue o evangelho de João dos outros. E nós devemos atribuir isso principalmente às oportunidades particulares de João de conhecer a Cristo mais proximamente, mais perto. E aquela simpatia de espírito que o capacitou, né, essa percepção ali, a delinear um retrato de seu amigo de forma clara, em cores tão vivas
e verdadeiras. Tem as outras epístolas de João, né? Tem a primeira epístola, a segunda epístola e terceira epístola, além do Evangelho, e também o livro de Apocalipse, que são todos autoria do apóstolo João. Então, se nós estudarmos todas essas epístolas, em breve, quem sabe nós vamos estudar, né? E o livro de Apocalipse, não tem como nós não notarmos a influência da companhia e do ensino do Redentor. João, ele discerniu a divindade, a glória eterna de seu mestre, e ele também, por aproximação a ele, em sua humanidade, humilhação, ele compartilhou seu espírito, e nos parece algumas vezes, quando estamos lendo João, ler algumas das próprias palavras de Jesus. Isso é muito aparente na primeira epístola de João, falando dessa virtude do amor cristão, né? Então, existem várias sugestões da capacidade de Cristo para o amor humano. Ele amava o jovem governante, que apelou a ele por bênção espiritual, por direção espiritual. Amava a família de Betânia, que a gente viu, né? Alguns episódios para trás, falamos bastante sobre isso. E ele amava o discípulo que costumava reclinar-se sobre o peito dele durante as refeições. O lugar de João não era apenas um lugar de honra, de distinção. Era um lugar de carinho, de afeto, né? Nós observamos essa participação perfeita de nosso Senhor Jesus em toda a nossa natureza humana, com as afeições pessoais dele, a sua ternura, a sua simpatia. Jesus, ele apreciou a natureza nobre, ardente e afetuosa do filho de Zebedeu ali, do João, né? E ele apreciou ainda mais o crescimento e a perfeição da própria imagem divina ali refletida no caráter de João. Tudo isso torna nosso Salvador mais real e mais querido por todo o seu povo que o busca. Não há nada do lado de Cristo que impeça a possibilidade de uma amizade como essa registrada aqui ter existido durante seu ministério terreno. As condições da comunhão com Jesus são as que todos os cristãos também devem aspirar e cumprir. Jesus não falou? Vocês sois meus amigos, se fizerdes tudo que eu vos mando. Não há capricho, nem favoritismo nas intimidades de nosso Senhor. É o reverente, humilde, obediente, que é encorajado a aspirar à amizade e à companhia de Jesus. E depois da partida do nosso Salvador, da sua ascensão do mundo, ele tomou providências para que a sua obra na terra se perpetuasse entre os homens. Como que ele fez isso? Ele fez isso constituindo uma sociedade de pessoas, né, que deveriam ser unidas por um laço e uma força peculiar. E quais são esses laços que o Senhor pretendia unir o seu povo? Eles são 3. Né? Uma corda tripla não vai se romper tão facilmente. Fé em Cristo, amor pelos outros e um esforço benevolente na propagação do Evangelho, né? Essas são as 3 notas do discipulado cristão, os 3 elementos pelos quais a igreja deveria ser firmada e estabelecida: uma fé em Cristo viva, um amor verdadeiro expressado por meio de atitude somente, não um sentimento, nós vamos falar isso no próximo episódio, e um esforço benevolente na propagação do Evangelho. É o id, né? Por todo mundo pregai. É a ordenança, o imperativo do nosso Senhor para nossas vidas. Então é isso. Eu te espero no próximo episódio, onde nós vamos falar mais um pouquinho sobre esse capítulo 13. Os ensinamentos de Jesus têm nos ensinado muito de como devemos se comportar. Beleza? Um abraço, fique com Jesus e a gente volta em breve para continuar estudando e meditando na palavra de Deus. Tchau, tchau.